Então, pessoal, questão 2 de aprendizagem, do capítulo de Leis de Newton. Considere que um esquiador que percorre uma pista de gelo em declive, conforme mostra a figura, o diagrama de forças que agem no conjunto atleta-esqui pode estar representado por... Então, na verdade, essa questão, o que ele está querendo saber? Quais são as forças que estão atuando no esquiador e como essas forças vão estar atuando nesse esquiador, ok? Então, deixa eu colocar aqui no quadro a situação para a gente poder discutir. Então, aqui, nessa questão, ela mostrou um plano inclinado e que tinha um esquiador que estava descendo aí, ok? E perguntou qual é a melhor alternativa que representa corretamente, né? Qual é a alternativa que representa corretamente as forças que estão atuando neste corpo, beleza? Então, essa questão, ela nada mais é do que um estudo de força, que ele gira em torno de 3 perguntas. Quais são as forças que vão estar atuando? Como que essas forças vão estar atuando? E quanto vale cada uma dessas forças? Lembrando que essa questão é puramente qualitativa, não está nem preocupando com quanto cada uma dessas forças vai valer, mas que pelo menos a gente saiba de quais forças e como elas vão estar atuando, qual vai ser a orientação espacial de cada uma dessas forças, né? Então, fazendo o nosso estudo de força, respondendo a primeira pergunta, quais são as forças que atuam no corpo? Quais são as interações que esse corpo está tendo com outros corpos na natureza? Primeiro, de campo. De campo nós temos campo elétrico, campo magnético e campo gravitacional. Nessa questão, não deixou nada claro de que exista algum campo elétrico ou campo magnético, que esse corpo esteja eletrizado ou magnetizado, né? Mas ele tem massa. Não é isso? Inclusive é devido ao peso dele, porque se ele tem massa e está interagindo com o centro gravitacional da Terra, vai gerar a força-peso, que é uma força que age como? Sempre em direção ao sentido da Terra. Sempre vertical para baixo, entre aspas, né? Sempre em direção ao centro da Terra. Legal? Então, das interações de campo, nós só temos a interação peso. A outra pergunta que a gente tem que fazer para responder aqui é: quais são as interações de contato que esse corpo está fazendo com outros corpos na natureza? E se a gente parar para observar a situação, o único contato que está sendo levado em consideração é o contato do esqui com a superfície. Então, as interações de contato que vão existir nessa situação se dá através da interação da superfície do esqui com a superfície do plano inclinado, da descida, do declive aí que o esquiador está percorrendo. Beleza? Então, em relação a esse tipo de situação, interação entre a superfície de um corpo e a superfície do solo, né, do chão aqui, entre duas superfícies, nós vamos ter 2 tipos de interações. Quais? A interação devido ao apoio, à compressão da superfície, que é a força normal. Quando que ela vai existir? Quando um corpo estiver apoiado
na superfície, ok? Então, o esquiador está apoiado na superfície? Está. Vai existir a força normal. Como que a força normal existe no corpo? Sempre perpendicular à superfície, porque a normal é uma reação da compressão da superfície. Legal? Ok? Então, ele vai ter a força normal. Agora, existe outra força? Existe. Porque se o corpo estiver apoiado numa superfície em movimento ou tendência de movimento, vai existir entre as duas superfícies outro tipo de interação que não se dá pelo apoio, pela compressão de duas superfícies, e sim pelas irregularidades que vão se interagir, ok? Que força é essa? É a nossa força de atrito, ok? Então, a força de atrito, neste caso, ela vai estar contrária ao movimento. Porque ao descer o esquiador, ao deslocar, né, para baixo, ele vai empurrar as irregularidades do chão no sentido do movimento e as irregularidades do chão vão empurrar ele no sentido contrário. Então, somente essas três interações que vão existir neste corpo, nessa situação, ok? Uma de campo e duas de contato. Ficou claro? Tendo essa compreensão, nós conseguimos responder a questão, ok? Alexandre, mas e PX e PY? PX e PY, na verdade, são frações de P. Então, se P está representado, eu não preciso representar PX e PY. Não é isso? Ok? Então, peso, força de atrito e normal. Voltando à questão para a gente analisar as alternativas, deixa eu compartilhar aqui novamente. Nós vamos ter qual alternativa? Vamos lá. Quais que eu não posso marcar de jeito nenhum? Eu não posso marcar de jeito nenhum a alternativa B. E eu não posso marcar de jeito nenhum a alternativa B, ok? Por que eu não posso marcar de jeito nenhum a alternativa B e nem a alternativa D? Tanto a alternativa B como a alternativa D, eles estão considerando que existe uma força no sentido do movimento. E não existe essa força no sentido do movimento, ok? Existe uma força para baixo, que é a força peso, e que parte dela, a componente ortogonal dela, vai estar no sentido do movimento, ok? Ou eu represento a força peso, ou eu represento suas componentes ortogonais. Ok? Neste caso aqui, eu não posso representar peso e uma componente ortogonal dele. Então, tanto a letra B quanto a letra D está completamente equivocada por conta disso. Ok? Agora, eu marco a questão A ou a questão C? A questão C está considerando que existe a força peso, vertical para baixo, e que existe de contato uma força perpendicular à superfície, que seria a força normal. Mas ele não levou em consideração a existência de uma força de atrito. E se a gente retornar e ler a questão inteira, ela vira e fala: considere um esquiador que percorre uma pista de gelo em declive, o diagrama de força que age no conjunto do atleta é melhor representado. Em momento nenhum, a questão falou que não existe atrito, desprezou-se o atrito entre o esquiador e a superfície. E se a questão não desprezar, esse atrito sempre vai existir. Por mais polida que seja uma superfície, sempre existirá irregularidades, então sempre existirá o atrito, ok? Por isso que a resposta correta
é a letra A. A força de atrito, devido à interação das irregularidades das superfícies durante o movimento do corpo. A força normal, devido ao apoio do corpo na superfície. E a força, peso, da interação do centro gravitacional do corpo com o centro gravitacional da Terra. Legal? Resposta, então, é a letra A. Ficou claro? Alguma dúvida?